Paz, igreja, como tem passado. Estamos aqui, vamos aprender um pouquinho mais sobre Salmos. Falamos sobre o Salmo 144 na semana passada. E se você gostou, e espero que tenha entendido a explicação, espero que você possa ter compartilhado com outras pessoas para que possa ter abençoado outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 15, um salmo muito interessante. Vamos começar lendo ele. Ele diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então, o Salmos 15, irmãos, ele se trata de uma vida de santidade. O Salmo ele se trata do seguinte: é um peregrino perguntando, que é do versículo 1, quem habitará no santuário, quem poderá morar no seu santo monte. E quem responde é um sacerdote. Então ele vai dizer o seguinte: irmão, para você viver no santuário, para você viver no santo monte, você precisa cumprir com tudo isso. Então o salmista está mostrando para nós o que é ter uma vida de santidade. Falaremos um pouquinho sobre isso. Então, o versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: Senhor, quem habitará? Quem estará? Quem vai ficar? Quem pode entrar no teu santuário? Quem pode morar no teu santo monte? Então, o que é o santuário? O que é o santo monte? Nós vamos entender que é um lugar de adoração. Quando se fala de santuário, sobre templo, quando se fala de santuário, nós podemos entender que é uma tenda ou um templo. Era um lugar de sacrifício e adoração. Era um lugar da manifestação de Deus. Então, quando a pergunta é feita, o que tem na mente daquele que está perguntando é: Senhor, como eu posso adorar? Como eu posso colocar os sacrifícios diante do Senhor? Como eu posso estar naquele lugar onde há a manifestação de Deus? Só que o que precisamos entender é o que é esse santuário, essa tenda, esse templo nos dias de hoje. 1 Coríntios 3,17 vai dizer: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. No capítulo 6, versículo 19 vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, ou seja, olhando da perspectiva do Salmo 15 para a Bíblia toda, no Novo Testamento vai dizer que a pergunta primeiro dele: quem habitará no seu santuário, nesse templo? Ele está dizendo a respeito agora de nós. Templo no Antigo Testamento era um lugar fixo, lugar de adoração, lugar de sacrifício. Só que quando nós vamos para o Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que esse templo não é mais um templo físico, mas que nós agora somos esse templo. Ou seja, o lugar de adoração não é um lugar físico, mas é em nós. Ou seja, aonde eu estiver, ali eu posso adorar ao Senhor. Eu não preciso ir a algum lugar ou estar em algum lugar para poder adorar ao Senhor. Eu basta apenas estar onde eu estiver e invocar o nome do Senhor, porque nós agora somos o templo de Deus, aonde estivermos a adoração. Mas quem é o sumo sacerdote desse templo? Porque todo templo tinha um sumo sacerdote ao qual ele lidava com todas as coisas. Hebreus 9, versículo 6 ao 8 vai dizer que agora esse sumo sacerdote, mas não é uma pessoa do Antigo Testamento, mas essa pessoa agora é a pessoa de Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, e por isso ele é o sumo sacerdote para todo sempre, porque Cristo está vivo. Hebreus 9, do versículo 6 a 8 vai dizer: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo que havia cometido por ignorância.
Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Ou seja, no Antigo Testamento ainda não havia sido manifestado o caminho certo para o Santo dos Santos. Mas esse caminho foi manifestado através de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus, hoje, ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que nos permitiu a entrada do Santo dos Santos. Então, ou seja, quem habitará no santuário? Aonde é o santuário hoje? Quem é o templo hoje? Nós. Por causa de Cristo Jesus, hoje nós podemos adorar a Deus aonde nós estivermos, porque Cristo Jesus abriu o caminho. E ele vai dizer em Hebreus 9, 11 e 12, vai dizer: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente à criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ou seja, Cristo hoje é o sumo sacerdote do nosso tempo. Ou seja, nós só podemos ir até Deus se Cristo nos levar até lá. O Santo dos Santos está aberto, mas Cristo Jesus precisa nos levar lá para dentro. E o que é o Monte Santo? O Monte Santo ele se referia a encontro com Deus. E agora vejamos alguns exemplos. O Monte Moria, na experiência de Abraão. Moriá significa colocar Deus em primeiro lugar. Moriá é o lugar de sacrifício, é o lugar onde sacrificamos tudo por amor ao Senhor dos Senhores. Moriá é o lugar de sermos testados em nossa fé, ou seja, lugar de encontro com Deus. No Monte Horebe, nas experiências de Moisés, o lugar onde Deus se revela, onde Deus chama a nossa atenção para si, onde Deus se revela como Deus Todo-Poderoso, onde Deus nos capacita para sermos instrumento de libertação na vida dos outros. No Monte Carmelo, na experiência com Elias, lugar onde Deus quer que o veja como o único a ser adorado, pois é o único Deus verdadeiro. Lugar onde o seu poder é manifesto para denunciar a mentira. Lugar onde, pelo seu poder, Satanás é agente de destruição. Então, ou seja, irmãos, a pergunta do capítulo 1, do capítulo é: quem habitará no santuário e no monte do Senhor, no monte santo? O que isso quer dizer, irmãos? Quem pode adentrar e ter experiências com o Senhor? Quem pode estar neste lugar? A partir da leitura bíblica, irmãos, eu quero ministrar para vocês em João capítulo 4, versículo 20. Na conversa com a mulher samaritana, Jesus diz algumas coisas. Ele vai dizer: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, quem habitará no santuário? Quem habitará no monte do Senhor? Ou seja, havia dois lugares de adoração. Uns adoraram no monte, outros adoram em Jerusalém, no templo, no santo templo. E a mulher está dizendo isso. Então Jesus ele declara: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, seja, quem vai habitar no santuário, quem vai habitar no monte do Senhor, no monte santo, não tem a ver com santuário, não tem a ver com monte, tem a ver com lugar de habitação e de adoração. Então, ou seja, aonde estivermos é lugar para adoração. Só que na perspectiva dos Salmos, irmãos, nós vamos perceber que uma pergunta é: quem pode adorar o Senhor? Mas ele vai dizer que essa adoração só pode se tornar perfeita a partir do momento em que você se colocar em posição de santidade. Então, seja, a nossa adoração, o nosso lugar de adoração só pode ser eficaz se nós estivermos buscando a santificação todos os dias. É o que Hebreus 12, 14 vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja,
A minha adoração, ela só é uma adoração eficaz, uma adoração verdadeira se eu estiver em santidade. E olha só a palavra ver. Apropriadamente, ver, frequentemente com significado metafórico. Ver com a mente, isto é, ver espiritualmente. Isto é, perceber com percepção espiritual interior. Ou seja, ninguém verá Deus com a mente espiritual se não for santo. Eu não posso ser um verdadeiro adorador, um adorador de coração, se a minha vida não estiver em santidade, que é o que o Salmo está mostrando para nós. Então ele vai no versículo 2 e começa a dizer, olha, aquele que é íntegro, quem pode adorar o Senhor? Aquele que é santo, aquele que é íntegro em sua conduta, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Quando se fala de integridade, irmão, eu quero falar na perspectiva de ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Todos nós fomos corrompidos no jardim e agora nós não somos mais íntegros, mas pecadores. Então, ou seja, como podemos ser íntegros em nossa conduta? Sendo um íntegro como aquele que foi íntegro 100%, plenamente, ou seja, Cristo Jesus. Eu só posso ser íntegro se eu for a imagem de Cristo Jesus. Eu só posso adorar ao Senhor na sua justiça, no seu amor e em santidade, se eu for parecido com Cristo Jesus. Mas não só isso, aquele que pratica o que é justo, que quer dizer o que é certo, o que é justo, o que é normal, o que é retidão, justiça, de pesos, de medidas. Aqui, irmãos, a justiça não tem a ver com a nossa justiça, porque a Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como trapos de imundícias, ou seja, de nada vale. Então, ou seja, quando ele diz que é normal, normal a quem? Normal para quem? Normal para aquele que é santo sobre todas as coisas. Ou seja, eu só sou justo porque ele me justificou. Eu só consigo ser verdadeiro, reto e certo olhando para aquele que é verdadeiro, reto e certo. E aquele que diz que de coração fala a verdade, aquele que fala da sua própria vida. Olhemos os versículos, quando fala de integridade, Efésios 2:10 vai dizer: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. Ou seja, nós somos a criação realizada em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, eu fui criado para ser íntegro, mas eu só sou íntegro se eu for igual a Cristo Jesus. Em 1 João 2:29 vai dizer a respeito de justo: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, ou seja, se nós somos justos em nossos caminhos, nós somos parecidos com aquele. Nós somos nascidos de Deus. Em Mateus 12, no versículo 34, quando fala de coração, ele diz: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, ou seja, mais uma vez, voltando ao versículo 2, aquele que é íntegro porque se parece com Cristo Jesus, aquele que pratica justiça porque entendeu que Deus é justo, mas aquele que fala do coração, ou seja, uma vida correta. Irmão, eu só falo daquilo que o meu coração está cheio. Então, ou seja, se eu estou ministrando maldição na vida dos outros, eu estou falando só aquilo que é contrário. Se eu estou diante de outras pessoas, eu só consigo falar de outras pessoas, é porque o meu coração não está se importando com Deus, mas com o próximo. Então, ou seja, nesse caminho de santidade, nós precisamos ser íntegros, justos e ter um coração cheio de Deus, para que possamos manifestar somente o que Ele diz. No versículo 3 ele diz: e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. A língua, irmãos, na Bíblia ela pode ser usada tanto para amaldiçoar ou para abençoar. Mas a língua ela fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Então, ou seja, se a minha língua ela está falando sobre maldição, é porque no meu coração eu estou sendo ministrado por aquilo que é mal. Mas quando sou ministrado por aquilo que é bom, ou seja, estar em contato diário com Deus, que é bom, eu só conseguirei falar aquilo que é bom, porque o meu coração está cheio. E aquele que entende que está cheio de Deus,
Ele sabe que precisa viver como uma igreja. É aquele que não faz mal ao seu semelhante. Não é aquele que lança calúnia contra o seu próximo. Ao contrário disso, é aquele que está disposto a cuidar dele, a viver como igreja. Não é aquele que lança maldição, mas é aquele que lança bênção sobre outras pessoas. Isso nos traz a um lugar aonde nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos falando e ministrando na vida dos outros. Se quando eu encontro eu só consigo falar mal de uma pessoa, é porque o meu coração ele está mal. Mas quando meu coração ele é ministrado por aquilo que é bom, eu só consigo abençoar. Quando olhamos para Tiago, irmãos, todos esses versículos colocados, 1:26, 3:5, 3:6, 3:8 a 9, tudo se fala a respeito da língua. Recomendo você a ler. Mas quero ler Tiago 1:26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. E isso colocado como uma questão de santidade, de cristianismo, de viver com o próximo, o que ele está dizendo é o seguinte, irmão, se você está se colocando como aquele que é santo, mas da sua língua não sai aquilo que é bênção, mas maldição, deixa eu te dizer, você não está sendo cristão. É isso que o Tiago está falando para nós. Eu tenho que tomar cuidado com a minha língua, porque a minha língua precisa abençoar e não amaldiçoar. Em Romanos 12, 17 a 21 vai dizer: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhes de comer, se tiver sede, dê-lhes de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, nesse versículo é aquele que ele procura falar aquilo que está de acordo com o coração, porque ele busca a santidade. Mas é aquele que não faz mal ao seu semelhante, nem lança calúnia contra o seu próximo. Ao contrário disso, ele vence o mal com o bem. É aquele que cuida do próximo, é aquele que faz de tudo para viver em paz com o próximo. No versículo 4 ele diz que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a palavra mesmo quando sai prejudicado. Ou seja, aquele que sabe e honra com quem anda. E aqui eu queria falar com vocês no Salmo capítulo 1, versículo 1, que diz: aquele que sabe e honra com quem anda. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, ou seja, aquele que sabe e honra com quem anda é aquele que sabe com quem está. O que ele diz é o seguinte, que rejeita quem merece desprezo, ou seja, ele está olhando para uma pessoa que ela merece desprezo, é aquela pessoa que ela vive o mal, ela fala mal no sentido de outras coisas, pessoas ou até contra o próprio Deus. No Salmo capítulo 1 vai dizer que essas pessoas são escarnecedores e zombadores. Então, ou seja, nós temos que andar com aquele que honra e teme o Senhor. Aquele que fala sobre Cristo, ama a Cristo, vive Cristo Jesus, porque entende que Cristo Jesus é a salvação dele. Mas ele também é aquele que é reto com o que diz. Em Mateus 5, 33 a 37 é muito interessante porque diz: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado dos seus pés, nem pelo Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem o fio do cabelo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, ou seja, é aquele que mantém a palavra mesmo quando sai prejudicado. É aquele que diz sim, sim, não, não. É aquele que não está preocupado em jurar por outras coisas, porque entende que na sua fala existe o sim e existe o não. E no versículo 5, para poder encerrar, ele diz
que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então, ou seja, quem empresta, irmãos, é aquele que não estava esperando receber do próximo, mas ele está cuidando do próximo. É aquele que não é subordinado e aquele também que não será abalado. Levíticos, visando lucro, Levíticos ele traz o mandamento 25, 35 a 37. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobre dele juro algum, mas temam ao seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderem exigir dele juros e nem emprestar-lhe mantimento, visando lucro. Ou seja, é aquele que quando vê o seu irmão em necessidade se coloca em prontidão para poder ajudá-lo, mas que não vai fazer isso visando receber ou ter o lucro de volta. Não aceita suborno, Deuteronômio 16, 19. Não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Ou seja, irmãos, não caia em suborno, porque você pode estar prejudicando outras pessoas. E para finalizar, nunca será abalado. 2 Pedro 1, 10 e 11 vai dizer, portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão ou se abalarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse versículo ele resume muito bem a ideia dos Salmos 15. Quem habitará no santo do Senhor? Quem entrará no monte do Senhor, monte santo? Aquele que é santo. Por isso que Pedro vai dizer que nós precisamos consolidar o chamado e a eleição que Deus está em nós. Ou seja, todos os dias temos que desenvolver a salvação, ou seja, a santidade em nós, para que possamos viver iguais a Cristo Jesus, para que na eternidade nós venhamos a ver o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Nesse caminho, nós não seremos abalados, porque nós estamos num viver reto, santo, de acordo com o Senhor. Amém? Que Deus possa estar abençoando você com esses Salmos 15, que Ele possa acrescentar a sua vida de santidade. Existe um lugar de adoração, de salvação, de momento com o Senhor, mas esse momento se torna tão prazeroso, tão importante e prazeroso quando nós fazemos isso em santidade. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus.